Graça e paz, live. Graça e paz e alegria, então, vai. Amém. Gente, antes de falar para vocês se assentarem, aproveitando que hoje nós estamos aí com uma galera no casamento, temos menos pessoas aqui. Então, eu vou pedir para que vocês que aqui estão, cumprimentem ao menos 3 pessoas. E aí, quem está no fundão, já aproveita e vem mais para frente, tá? Então, vamos lá. Não vai ter a musiquinha, mas se vocês quiserem, eu canto para vocês a musiquinha do Momento de Conexão. Tu, 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 tu. Bora, gente. Bora que dá para ver quem não está cumprimentando, hein? Se quiser cumprimentar mais de 3 também. E aí, agora, você pode se assentar. Gente, que privilégio ter a oportunidade de trazer a palavra aqui hoje para vocês. E uma grande responsabilidade. É a primeira vez que eu trago a palavra aqui no live. Eu vim de uma outra igreja que eu nasci, fui criada. Lá eu já tive a oportunidade de levar a palavra algumas outras vezes. Mas aqui é a primeira vez. E agora, para mim, o peso é maior. Uma, porque a responsabilidade de você trazer a palavra de Deus já é tremenda. Outra, porque agora tem mais gente para me cobrar. Tem a Suelen, o Evaldo, o pastor Hamilton. E o meu irmão, que também é pastor, já veio aqui. Ele não está aqui hoje, porque ele está tendo culto na igreja dele, mas a secretária dele veio, a minha mãe. Então, com certeza, ela vai passar o feedback para ele. E, primeiramente, gente, eu queria honrar a vida do Ministério de Louvor. Que louvor gostoso. Que presença do Senhor eu senti. E o Senhor confirmou no meu coração com a palavra que o Adam trouxe aqui para a gente na abertura. Alegria. Eu, no primeiro louvor, senti alegria. E é uma confirmação da presença do Senhor. Porque o Senhor é a nossa força e a nossa força nos traz alegria. O Senhor nos traz alegria. Onde Ele está, é um ambiente alegre. Então, que louvor gostoso, gente. Eu sou fã desse pessoal. E quero aqui honrar a vida de vocês também nesse momento. A palavra que eu trouxe hoje, gente, foi uma experiência que eu tive com Deus, literalmente, porque eu estava aqui num culto de domingo à noite, e aí no último louvor, o pessoal do Central Praise estava aqui louvando, e aí começou a vir na minha cabeça algumas palavras que estão aqui na palavra, e eu comecei a anotar assim, e eu não sabia por quê. Eu não entendia quando que o Senhor ia usá-la, mas o Senhor falou no meu coração, anota e começa a escrever, porque você vai levar a palavra. Eu não sabia onde era, eu não sabia para quem era, eu não sabia como seria. Mas foi algo que o Senhor já começou a ministrar no meu coração mais de 2 meses antes da Suelen me fazer o convite. Ela fez o convite, aqui estou eu. E vocês podem ficar tranquilos, tá? Porque hoje a gente vai falar da vida de Pedro, então não é nada a ver com vocês. Vocês não vão se sentir aí confrontados, constrangidos, tá? E não é do Pedro da luz do projetor do som, não. É do Pedro da Bíblia. Então, Pedro, pode ficar bem tranquilo que não é contigo também. Para a gente falar sobre Pedro, antes da gente entrar no mérito, eu também queria explicar o tema da palavra. Eu não sei se tem no projetor, mas aí, eis que faço novas todas as coisas. E aí, ao se deparar com esse tema, a gente pode até pensar, mas esse tema essa frase, esse versículo é lá em Apocalipse, nem foi Pedro que falou. Por que é o tema dessa palavra? Porque hoje a gente vai falar sobre a restauração de Pedro. Pedro teve, além de andar com Jesus, ele teve um encontro muito especial com Jesus. E nesse encontro ele foi restaurado. E essa noite é noite de restauração. Essa noite é noite que o Senhor preparou
para que todas as coisas se fizessem novas na nossa vida. Nós que aqui estamos. E onde Jesus está, há novidade de vida. Não tem como estar na presença do Senhor, não tem como ouvir a sua palavra de todo o coração, com o peito aberto, e não se constranger, e não ser mudado, e não ter novidade de vida em alguma coisa. Então, meu convite para vocês aqui hoje é: abram não só os ouvidos, mas abram seus corações, porque o Senhor preparou algo para vocês. Amém? Vamos orar antes de entrar na palavra? Santo Deus, poderoso Pai, eu te agradeço, Jesus. Te agradeço pela tua bondade, te agradeço pelo teu imenso amor e te agradeço pela tua humildade em nos dar novas chances. Eu te agradeço, Senhor, porque em todo tempo tu não desistiu de nenhum de nós. Cada um de nós que estamos aqui, Senhor, certamente já conhecemos seu nome, nós já sabemos algumas coisas sobre ti. Mas o Senhor ainda faz questão de estar em nosso meio. O Senhor ainda faz questão de ter relacionamento com cada um de nós. Fala agora em nossos corações, que haja quebrantamento, que haja libertação, que haja, Senhor, reaproximação contigo, a começar por mim. Em nome de Jesus. Amém. Quem trouxe a Bíblia, abram, por favor, em João 18, a partir do versículo 15. Quem já achou, diz amém. Alguém não achou? Eu te espero, então. Vamos ler, então, do versículo 15 ao 27. Depois levaram Jesus da presença de Caifás para o palácio do governador. Era de manhã cedo e eles não entraram para não ficarem... Estou lendo 28, desculpa. Primeira vez, gente, me perdoa. Simão, Pedro e outros discípulos seguiam Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote. E por isso entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Mas Pedro ficou à porta, do lado de fora. Então o outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou à criada que cuidava da porta e levou Pedro para dentro. Então a criada que cuidava da porta perguntou a Pedro: "Tu também não é um dos discípulos deste homem?" Ele respondeu: "Não sou." Estavam ali os servos e os guardas, os quais haviam acendido uma fogueira e se aqueciam, pois fazia frio. Pedro também estava ali, em pé, no meio deles, e esquentando-se. Então o sumo sacerdote passou a interrogar Jesus acerca dos seus discípulos e de seu ensino. Jesus lhe respondeu: "Eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se congregam. Não falei nada em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que lhes falei. Eles sabem o que eu disse." Tendo dito isso, um dos seus guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: "É assim que respondes ao sumo sacerdote?" Jesus lhe respondeu: "Se falei mal, mostra esse mal. Mas se falei o que é correto, por que me agrides?" Então, Anás enviou-o amarrado a Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro ainda estava ali, esquentando-se, e perguntaram-lhe então: "Tu também não é um dos seus discípulos?" Mas ele negou, dizendo: "Não sou." Um dos servos do sumo sacerdote, perante aquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: "Acaso não te vi com ele no jardim?" Tipo assim: "Cara, você cortou a minha orelha. Eu sei quem é você." Pedro negou outra vez, e imediatamente um galo cantou. Eu trouxe a parte de Pedro porque ela é um pouco mais detalhada. Mas essa mesma passagem, essa mesma história, também é contada em Mateus, do 26, 69 a 75, Lucas 22, 54 a 62, e Marcos 14, 27 a 31, se alguém tiver curiosidade
de ler depois para comparar as formas que essa história foi contada. É interessante porque a gente sempre encontra alguns detalhes diferentes que falam ao nosso coração. Como, por exemplo, um deles que a gente vai discorrer um pouco mais lá na frente, mas em Lucas, nesse momento em que Pedro nega Jesus pela terceira vez, em Marcos, a palavra diz que Pedro até blasfemou antes de negar Jesus. Em Lucas, diz que assim que o galo cantou, o olhar de Pedro cruzou com o olhar de Jesus. Pedro olhou para Jesus, Jesus olhou para Pedro. E só os dois estavam entendendo o que estava acontecendo ali. Bom, mas então vamos lembrar aí quem era Pedro, para a gente chegar ao principal objetivo do que eu quero trazer para vocês hoje, que é a restauração dele, afinal. A gente não vai se concentrar 100% aqui no erro dele. E Pedro, assim como todos nós, ele tinha seus defeitos e suas qualidades. E o seu temperamento, que é mais conhecido, pode até ser visto como um defeito, mas não é. Afinal, foi a forma que Deus criou Pedro. E existe também alguns estudos, e aí eu até tive contato com essa informação no livro que eu li do Augusto Cury, que é o homem mais inteligente da Terra, que ele fala um pouco sobre a idade dos discípulos. E Pedro, nessa ocasião, no momento que ele andou com Cristo, ele tinha entre 16 e 18 anos. O temperamento dele é normal para qualquer pessoa dessa idade. Mas Pedro teve que ser impactado por Jesus, pela vida de Jesus, para que o seu temperamento fosse aperfeiçoado e as suas qualidades sobressaíssem aos seus defeitos durante a caminhada do Evangelho. Isso não quer dizer que depois ele não errou mais, mas isso também nos mostra que até as pessoas mais difíceis que a gente encontra, aqui no live não, que aqui no live é todo mundo de boa, mas até as pessoas mais difíceis que a gente encontra no caminho do Evangelho, no caminho até a volta de Cristo, elas podem ser aperfeiçoadas, mas dependem de algumas escolhas. Esse aperfeiçoamento depende de algumas escolhas. E aí, a gente vai entender um pouco desse temperamento, dessa personalidade de Pedro, quando a gente vê na própria palavra algumas atitudes que ele teve. E, inclusive, em algumas conversas que Jesus teve com ele, a gente vê que, para Jesus, Pedro ainda não havia nem se convertido. Vocês já leram algo sobre isso? Vocês já tiveram contato com essa informação? Foi uma novidade para mim, quando eu estava preparando essa palavra. E eu estou na igreja desde quando, mãe? Desde a barriga, olha aí. E foi uma informação nova para mim. Imagina Pedro. Hoje a gente tem acesso a muitas coisas. Hoje a gente já, inclusive, tem os evangelhos, tem o Espírito Santo, que também interpreta as palavras que nós não conseguimos entender. Imagina Pedro. Não foi tão fácil assim, como parece, que a gente pode até julgar. Não só Pedro, mas várias outras pessoas. Quando eu leio o Velho Testamento, então, eu julguei muito já essas pessoas. Mas é importante a gente ler a palavra não só com intenção de julgar alguém, não só com a intenção de ter algo simplesmente por estudo, mas para que a nossa vida seja mudada e impactada a partir do que a gente está aprendendo diante da palavra de Deus. Mas aí Pedro ainda não tinha tudo isso que a gente tem hoje, e ele muitas vezes deixou que as suas emoções falassem mais alto, ao ponto de nem se atentar 100% ao que Jesus falava para ele em algumas situações. Para a gente destacar alguns pontos antes aí da crucificação de Cristo, alguns pontos antes de Pedro negar a Cristo, a gente entra no primeiro ponto,
que eu quero compartilhar com vocês nessa mensagem. E aprenda a agir com fé ao invés de emoção. Antes da celebração da Páscoa, quando Pedro e os outros discípulos chegam a Jerusalém com Jesus, Jesus tem um momento ali que ele prepara para lavar os pés dos discípulos. Essa passagem também é bem conhecida. E aí, impulsivamente, quando Pedro percebe o que Jesus estava fazendo, Pedro fala assim: Jesus, tu lavarás os meus pés? Impulsivamente, porque assim, ele estava questionando o que Jesus estava fazendo ali, ao invés de só ficar quietinho e tentar absorver. Acho que aqui ninguém faz isso, né? Age por impulso, toma aí conclusões antes de saber o que está acontecendo. E aí, Jesus, com toda a sua bondade, fala para Pedro: agora você não vai compreender o que eu estou fazendo, mas depois você vai entender. Tipo, Pedro, fica quietinho, deixa que eu faça o que eu tenho que fazer. Muitas vezes nossos pais acabam tendo essa atitude com a gente, né? Vocês não vão entender por que eu estou falando não agora, ou por que eu estou fazendo isso agora, mas depois vocês vão entender. E aí, Pedro fala o quê? Nunca lavarás os meus pés. Nesse momento, a gente vê também, Pedro parece que está com medo daquelas pegadinhas da palavra. Sabe quando o pastor pergunta amém? E você não sabe se você responde amém ou não? Porque pode ser algo que o pastor fala, não, amém não. E aí já te corrige e você se sente constrangido. E aqui eu vejo Pedro tendo uma necessidade de reafirmação. Ele quer ensinar algo para as pessoas. Ele quer ser o primeiro a falar, ele quer ser o primeiro a corrigir, ele quer ser o melhor e maior de todos os discípulos. E aí, para surpresa dele, Jesus fala, se eu não lavar os seus pés, então você não vai ter parte comigo. E aí Pedro, mais uma vez muito emocionado, fala, então lava tudo, Jesus. Lava o pé, lava a mão, lava a cabeça. Mas não era tempo para aquilo. Pedro não estava se atentando ao que Jesus estava querendo ensinar, ao que Jesus estava querendo fazer. E nem era diretamente com Pedro ali. O Senhor estava tendo parte com os discípulos, mas ali ele estava cumprindo algo para acerto com Judas, que iria o trair. Até porque os outros discípulos, nesse momento, tinham parte com Jesus, estavam ali caminhando com Jesus. Mesmo Pedro já tendo uma posição de líder ali, mesmo Pedro tendo alguns momentos de sabedoria na caminhada com Cristo, ele insistia nessa aceitação meio que forçada. E ele queria simplesmente mostrar o que ele estava sentindo o tempo todo. Esse ponto de Pedro me lembra de atitudes que às vezes nós temos, almejando cargos, almejando liderança, almejando títulos, almejando, alguma posição, não necessariamente na igreja e nos ministérios, mas no nosso trabalho. A gente deixa as emoções falar mais alto, a gente vai agindo por impulso e não necessariamente a gente está preparado para algo. A gente está vivendo um processo. Mas tem que saber esperar. Tem que esperar Cristo completar a obra em nós para que a gente receba o que há de vir, a novidade de vida. Depois disso, Jesus se assentou com os discípulos, aí ele falou sobre o reino, falou sobre a ceia, sobre a sua segunda vinda, sobre o derramamento do Espírito. Teve um momento ali de ensino, mais uma vez, e chama os discípulos para que eles fossem acompanhando Jesus no Monte das Oliveiras, onde Jesus iria orar. Era um lugar que Jesus já estava acostumado a ir para orar, e aí ele convida os discípulos para que fossem com ele. E nesse momento ali, antes deles se colocarem em oração, Pedro tem outra conversa com Jesus. Jesus o chama e fala assim, Pedro,
Satanás havia me pedido para peneirá-los. Mas eu roguei por ti. Tenho rogado por ti. Para que quando você se converter, você fortaleça os seus irmãos. A sua fé não se esmoreça e você fortaleça os seus irmãos. É aqui que a gente entende que Pedro, aos olhos de Cristo, ainda não tinha se convertido. Pedro ainda não tinha verdadeiramente entregado o seu coração a Jesus. Pedro não estava inteiramente vivendo para o Evangelho e para aquilo que ele havia sido chamado. E o próprio Jesus o atenta sobre isso. E aí, gente, nosso amigo Pedro, também de novo por impulso, durante essa conversa, ele ainda vai falar para Jesus depois: Jesus, eu morreria por você. Mas Jesus sabia que Pedro ali ainda não tinha nem se convertido. E sabe, algumas outras questões que se levantam e que surgem nessa conversa entre Jesus e Pedro é o seguinte: por que Satanás pediu para peneirar os discípulos? Se Cristo já iria morrer, o que os discípulos poderiam fazer a diferença? Por que Satanás tinha essa intenção? Aqueles discípulos mesmo não tinham noção da importância que eles tinham para a humanidade e para o reino de Deus. Mas Satanás sabe o impacto que causa alguém que anda com Jesus. Nem precisam ser todos, afinal Judas o traiu. Mas se fosse um, Satanás sabia que onde Cristo estava, havia novidade de vida. Havia diferença. E Jesus aqui reafirma o chamado de Pedro. Porque ele diz: Pedro, eu roguei por você, para que a sua fé não se esmoreça e você fortaleça seus irmãos. Jesus poderia dizer: Pedro, eu estou rogando por todos, eu estou orando por cada um de vocês, para que cada um de vocês não esmoreçam e cada um de vocês fortaleçam a fé um do outro. Mas ele disse: Pedro, eu roguei por você, para que a sua fé não se esmoreça, para que você fortaleça os seus irmãos. Apesar de todos os defeitos de Pedro, apesar de tudo que a gente já sabe que Pedro fez antes e do que Pedro fez há pouco aqui, de querer ensinar Jesus no momento que ele estava lavando os pés, ele reafirma, porque Jesus sabe quem Pedro é, quem Pedro foi. Jesus sabia o que Pedro viveria. Jesus já sabia qual era a diferença que Pedro ia ter na vida de cada um daqueles discípulos. E aí, Jesus avisa isso para Pedro. Pedro diz que morreria por Jesus. E Jesus fala: Pedro, você vai me negar. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Aí, gente, essa parte eu confesso que eu acho tragicamente engraçada. Porque, assim, se eu tivesse essa conversa com Jesus, se Jesus reafirmasse qual era o meu ministério, se Jesus falasse assim para mim: Sofia, eu estou rogando por você, eu não sei, acho que o meu coração ia até sair pela boca. Pessoalmente, tete a tete, Jesus fala para Pedro: eu roguei por você. Você vai dar continuidade no meu ministério. E aí, o pessoal vai orar. E sabe o que Pedro faz? Alguém sabe o que o Pedro faz? Escola bíblica, 9 horas, todo domingo. Pedro dorme, galera. Pedro dorme. Quem tem ansiedade sabe que uma conversa até mais leve com Jesus não deixaria você dormir por 3 noites seguidas.
mas Pedro dorme. E é interessante ver o autocontrole de Jesus, que é um fruto de Espírito também, porque assim, além de Jesus estar rogando por outras pessoas, sabendo que ia morrer dali pouco tempo, ele foi o único que ficou orando. Essa é mais uma atitude de Cristo. Como humano, tá, gente? Jesus tinha sono também. Que nós temos que levar para a nossa vida. Porque mais risco do que Pedro, quem estava correndo era Jesus. Quem ia morrer primeiro era Jesus. Quem estava com a grande responsabilidade de rasgar o véu e conceder graça e salvação a todos nós era Jesus. Quem estava prestes a receber o peso do pecado de Pedro, dos discípulos e de todos nós era Jesus. E Jesus orou. Orou. E orou. Jesus não dormiu. Não cochilou. Jesus orou. Pedro dorme. E aí, depois ali, quando os soldados vêm buscar Jesus, ele até tem um ato de valentia. Corta a orelha de soldado. Aqui não! Mas o que acontece? Jesus corrige Pedro mais uma vez. Pedro, fica quietinho no seu canto. Jesus cura o soldado e cumpre o que ele havia de cumprir. Aí Jesus é levado. Pedro, como a gente leu aqui, até segue Jesus. Até escuta o discurso que Jesus fala assim, pergunta para quem eu ensinei. Eles podem dizer o que eu estava falando. Mas aí Pedro age com covardia. Mesmo depois do seu ato de valentia. Pedro age com covardia. E até o sepultamento de Jesus, Pedro estava sumido, desapareceu. Estava igual o Twitter. Ou X, sei lá. E nós? Onde nós estamos sem perseguição? A gente está agindo com covardia? Ou a gente está defendendo o nome de Cristo? A gente está proferindo as palavras de Jesus e reafirmando tudo que ele nos ensina? Ou a gente está negando, blasfemando e se escondendo? Quando Jesus ressuscita, um anjo vai até o sepulcro, encontra as mulheres, e ele diz assim, ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele irá ao encontro de vocês na Galileia. E o recado foi esse, e a Pedro, porque Jesus sabia que Pedro não se considerava mais um discípulo. Pedro não se considerava mais parte daquilo. E aí, como a gente já viu, para quem não sabia antes, agora já sabe. Pedro era emotivo, Pedro era emocionado. Imaginem o sentimento dele, não se sentindo mais parte daquele corpo que andava em unidade, caminhando até a Galileia, com esse peso da vergonha. Às vezes a gente comete um erro que pode ser até bobo e fica aquele martírio, né? Pensando 50 mil vezes na mesma coisa, desesperadamente, pensando por que eu fiz isso, por que eu falei aquilo. E nem necessariamente, às vezes, isso é contra Jesus. Às vezes, a gente acha que não também, né? Porque se a gente machuca o próximo, a gente machuca também a Cristo. Vale o lembrete.
Mas imaginem, gente, o peso do coração de Pedro nesse momento, caminhando até a Galileia. E eu não lembro exatamente quantos quilômetros. Eu cheguei a pesquisar, mas eu não marquei e esqueci. Era longe, gente, era muito longe. E naquela época eles ainda não tinham Waze, não tinham moto, não tinham carro. Tinha que ir andando mesmo. O que pode até ter aumentado um pouco mais do peso da vergonha de Pedro, porque ele teve mais tempo para pensar até chegar lá. E eu acho que muitas coisas passaram pela cabeça de Pedro, mas não tem aqui como a gente dizer ao certo o que mais doía em seu coração. A gente, lendo a palavra, sabe que o próprio Messias tinha lhe avisado que ele cometeria aquele erro de negar Jesus. O próprio Messias, que era o rei ungido, que todos eles esperavam, havia rogado por ele quando estava perto de morrer. Pedro, eu acho, tá? Aqui é uma conclusão totalmente minha. Eu acho que Pedro deve ter sentido uma vergonha parecida ou próxima da vergonha de Adão. Quando Deus vai até o jardim do Éden e fala assim: Adão, cadê você? Adão, onde você está? Deus não confronta Adão, tipo, Adão, o que você fez? E eu acho que isso que é o que dá mais vergonha. Porque Adão sabia que Deus sabia o que ele tinha feito. E Adão perdeu algo que ninguém teve, além dele, de Eva, que foi o relacionamento tete a tete com Deus. Isso provavelmente fez muita falta para ele. Muita mesmo. Às vezes, algumas pessoas que passam pela nossa vida num tempo tão curto já fazem muita falta. Imagina o contato com o próprio Deus, face a face, todos os dias, todas as tardes ali. E aí vem Jesus, que é o próprio Deus em carne. E aí quem que negou Jesus? Pedro. Então, por isso, que na minha interpretação, Pedro sentiu uma vergonha próxima a que Adão sentiu. E Pedro, por causa dessa vergonha, ele tinha desistido. Ele tinha desistido até do cargo que ele tanto almejava. Ele tinha desistido até daquilo que ele tentava se reafirmar. Porque, mesmo indo até o lugar que eles encontrariam Jesus, Pedro voltou a fazer o que ele fazia antes. Pedro voltou a pescar. E eu não sei o que ele esperava de Jesus para ter desistido dessa forma. Mas pode ter sido esperar que Jesus fosse corrigi-lo publicamente ali na frente de todos os outros discípulos. Que Jesus fosse tratá-lo com diferença. Ou até receberia Pedro no meio deles, mas falaria: ó, Pedro, agora tudo aquilo que a gente tinha conversado, tudo aquilo que você seria, acabou, tá? Agora é banco. Daqui até a minha segunda vinda. Fica tranquilo aí. Eu não sei o que Pedro pensava que Cristo faria. E aí que ele se surpreendeu quando ele teve encontro com Jesus. E é o que a gente vai ler agora. Mas antes de ler os versículos, que está em João 21, se vocês já quiserem ir procurando aí na Bíblia de vocês, está pertinho do outro capítulo que a gente leu. Eu vou para o segundo ponto da palavra, que é: você pode até desistir de Jesus e do seu chamado, mas Jesus não desiste de você.
Vamos ver então aqui, João 21, a partir do versículo 1. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, do seguinte modo: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. E Simão Pedro lhes disse: vou pescar. E eles responderam: nós também vamos contigo. Então foram, entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Mas logo ao amanhecer, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes então Jesus: filhos, não tendes nada para comer? Eles lhes responderam: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Então lançaram a rede e não conseguiram puxá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ouvindo Simão Pedro que era o Senhor, amarrou a sua túnica à cintura, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede com os peixes, porque estavam a cerca de apenas 200 côvados da terra. Ao desembarcarem, viram ali pão e um peixe sobre brasas. E Jesus lhes disse: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco, puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. E aí eles comeram com Jesus. Aqui, já vindo para o versículo 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: cuida dos meus cordeiros. E Jesus voltou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Jesus, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter perguntado pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabe que te amo. E Jesus disse: cuida das minhas ovelhas. Até aqui. Eu não sei se Pedro percebeu também, mas eu sou esperta, eu li a Bíblia e eu identifiquei isso. O primeiro sinal de que Jesus havia trazido vida nova para Pedro foi a fogueira. Vocês lembram o cenário que Pedro estava quando ele negou Jesus as 3 vezes? Havia uma fogueira ali. Na queda de Pedro, havia uma fogueira. E na restauração de Pedro, antes que Pedro chegasse até Jesus, Jesus fez questão de fazer uma fogueira também. Eu acho lindo, lindo mesmo, o cuidado de Jesus conosco e com os nossos sentimentos. E é por isso que eu me atentei a esse detalhe. Jesus também, além da fogueira, chamou os discípulos de filhos. Sem fazer diferença de, vocês e Pedro. Não, filhos, todos eles. Reforçando a identidade de cada um deles. E relembrando Pedro, de que ele fazia parte do grupo. Mas Jesus tinha algo mais íntimo, mais específico para acertar com Pedro. E é por isso que a fogueira ali era para que eles comessem, sim, mas era um sinal de nova vida para Pedro. Pedro foi acolhido por Jesus. Pedro foi reerguido por Jesus. E com aquela fogueira,
Jesus o acolheu e o recebeu exatamente no lugar, simbolicamente, que ele havia caído. E aí a gente se lembra também do olhar de Jesus para Pedro, quando Pedro negou. Porque, irmãos, às vezes a gente pensa que para você vacilar com Jesus, para você esfriar na fé, você precisa estar muito longe. Mas não. A fogueira estava acesa perto de onde Jesus estava sendo acusado e condenado à morte. E estava tão perto que foi possível que o olhar de Jesus cruzasse com o olhar de Pedro. Às vezes você está aqui na igreja, todo domingo, todo sábado, toda quarta. Não sei se faz algum curso ainda durante a semana aqui. Você está perto, mas está longe ao mesmo tempo. Você tem valorizado o relacionamento com Jesus? Nosso Deus é um Deus relacional. Ele se importa em ter relacionamento com a gente, em estar próximos de nós. Senão, o que ele teria se preocupado de Adão ter pecado? O que Deus queria com a humanidade era relacionamento. E é por isso que Jesus veio, resgatou esse relacionamento. Antes de Jesus, quando Moisés conduziu o povo no deserto, Deus ordenou que fosse criada a arca. Para quê? Porque Deus disse a Moisés: eu quero estar em meio de vós. Deus quer estar em nosso meio. Mas a gente quer estar perto de Deus? A gente está apegado em Deus ou apegado na rotina de ser crente? A gente entende o impacto que as palavras que a gente escuta neste lugar, ou dentro do nosso quarto, no nosso devocional, no nosso momento de secreto com o Senhor, nós temos entendido qual que é o impacto que Jesus causa na nossa vida? Nós temos entendido qual é o poder de Cristo, do nome de Jesus na nossa vida? Ou a gente só quer ser o melhor cantor, ser o melhor pastor, ser o melhor ministro, ser o melhor... Esqueci, não sei qual que é o nome, mas a melhor pessoa que fica na porta, tá com o perfume mais cheiroso da igreja, ser a pessoa mais legal, com mais amigos, a pessoa que dá rolê todo sábado, porque todo sábado tem gente para ver. Qual que é a motivação que a gente tem de andar com Jesus? Qual tem sido a nossa queda na caminhada com Cristo? O que tem feito Jesus cruzar os olhos aos nossos e nos dar sentimento de vergonha? Pode ser que até agora você nem esteja envergonhado dos seus erros. Mas eu te convido a refletir sobre eles nesse momento. E aí, depois ainda, Jesus tem uma conversa com Pedro. E Jesus faz 3 perguntas a Pedro. 3 perguntas iguais, semelhantes. E aí, quando a gente lê racionalmente, parece que essa conversa até não faz muito sentido. A gente fala, ué, Jesus esqueceu, Pedro já tinha respondido. Por que ele está perguntando de novo? Mas aqui, irmãos, é revelado para nós que a graça do Senhor é suficiente para nos restaurar. Pedro negou Jesus 3 vezes e a graça do Senhor o restaurou. Quando Jesus pergunta 3 vezes para ele se ele ama Jesus. Jesus não está aplicando nenhuma penitência, não está fazendo um discurso para ofender Pedro. Jesus não diminui a importância de Pedro em relação aos outros discípulos. Jesus escolhe restaurar Pedro.
e dar vida nova ao seu ministério. Aqui a gente já caminha para a terceira e última parte da palavra, que é o seguinte: se você quer seguir a Cristo, negue-se a si mesmo. Porque tem algo além aqui nessas perguntas. A restauração de Pedro começou a partir daquelas perguntas, a partir daquele momento com Jesus. Porque ali Pedro reconheceu que ele não era maior que os outros discípulos. E ali Pedro também reconheceu que ele não morreria por Jesus. Ali Pedro reconheceu publicamente que ele nem amava Jesus como ele achava que amava, porque antes Pedro falava que ele amava mais Jesus do que todo mundo. E nessas 3 perguntas, quando Jesus vai cutucando Pedro, levando ele para o mais profundo, Pedro reconhece que ele não ama Jesus da forma que deveria. Porque quando Jesus pergunta para Pedro, tu me amas? Na nossa língua, nas traduções que a gente tem acesso à Bíblia, o termo é igual, tu me amas? Mas esse termo que Pedro usa, que Jesus usa, é, Pedro, tu me ágape. Ágape é o amor perfeito, é o amor divino, é o amor que a gente só entrega a Deus. E Pedro responde, Jesus, tu sabes que eu te filéu. Por isso que ele fica triste, por isso que ele se envergonha. Vocês sabem o que é o amor filéu? É um amor de amigo, é um amor limitado. É, eu te amo até aqui. Eu não dou minha vida por você. Se você quiser lavar meu pé aqui também pode lavar. Pedro reconheceu a limitação que ele tinha. Pedro reconheceu com quem ele estava falando. Pedro reconheceu quem era Jesus. Qual era o tamanho do amor que Jesus tinha por ele e por nós. E compreendeu. Jesus, eu não te amo como eu deveria. Eu te amo, mas não o suficiente. E é aí que Jesus entrega novamente a palavra a Pedro do que ele havia de fazer. Apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros. Pedro, a rocha. Pedro, quem ia fundamentar a igreja de Cristo. Pedro só foi restaurado quando ele entendeu que ele, ali, naquele momento com Jesus, ele não estava só sendo capacitado a dar a vida por Cristo, mas a glorificar a Cristo na sua morte. Ele reconheceu que naturalmente ele não teria forças para morrer por Jesus. Ele não teria forças para ser quem ele achava que ele era antes. O discurso que ele defendia. E aí Jesus diz, Pedro, é agora que você vai viver. Você vai viver para mim e vai morrer por mim. Mais à frente, também faço a sugestão para que vocês continuem lendo o capítulo 21. Mais à frente, Jesus descreve como Pedro ia morrer. Pedro morreu como Cristo, crucificado. Jesus disse, você vai ter vida, mas você vai ficar velho, as pessoas vão te indicar para onde você tem que ir, o que você tem que fazer, e você vai morrer desse jeito. E esse recado não entristece Pedro, porque esse recado Jesus estava dizendo, Pedro, agora você recebeu a minha graça, agora você vai viver por mim, a sua vida vai ser para glorificar o meu nome, e a sua morte é importante tanto quanto a sua vida, porque a sua morte é para a glória do meu nome. Ali Pedro foi realmente convertido. A sua morte não era mais insignificante, a sua vida não era mais insignificante.
A religiosidade que ele tinha não estava mais enganando ele sobre quem ele era e sobre o que ele tinha que fazer. A religiosidade dele não estava tampando os olhos dele e fazendo acreditar que ele estava vivendo uma vida ali por Jesus. Isso acontece com a gente também. Às vezes a gente acha que só porque a gente vem na igreja, não bebe, não fuma, não fala palavrão, não fala mal dos outros, a gente acha que só por causa disso a gente está vivendo uma vida para Cristo. Mas às vezes todas essas características só nos levam a viver uma vida em Jesus, porque Ele existe, Ele é real, Ele está aqui, mas não com Jesus. E Jesus mostrou para Pedro e para nós hoje que uma vida com Ele só começa com reconhecimento de quem nós somos, de onde erramos, de onde estamos e de quem Jesus é. Se você só vive com Jesus até hoje, você provavelmente está negando Jesus mais do que Pedro. Algumas atitudes suas podem estar levando a isso. E você, às vezes, nem entende que isso é negar Jesus. Mas está na hora da gente parar de só incluir Jesus nos nossos planos e na nossa rotina. Mas entender que Jesus é o único plano. Jesus é o alvo. Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Eu peço para que agora vocês se coloquem de pé. Fechem os olhos. Nós vamos fazer um check-up aqui agora. Você não precisa se manifestar, não precisa falar em voz alta, não precisa levantar a mão. Eu vou fazer algumas perguntas e você, de olhos fechados, responde para você mesmo. Se você está ou não vivendo com Jesus. Se você está ou não negando Jesus. Você tem deixado de orar? Se tem deixado, você tem negado Jesus. Você tem deixado de adorar verdadeiramente ao Senhor? Além dos louvores, além das músicas, você tem adorado ao Senhor com a sua vida, com as suas palavras e com os seus pensamentos? Se você tem deixado, você tem negado Jesus. Você tem lido a palavra, lido a Bíblia? Tem tido contato com o Senhor? Se você não tem feito isso, você tem negado Jesus. Você tem servido a Jesus na sua casa, na sua igreja? Se você não tem servido, você tem negado Jesus. Você tem representado a Cristo por onde você anda? Se as suas atitudes não estão revelando Jesus e nem representado Jesus, você tem negado Jesus. Você tem deixado passar oportunidades de evangelizar, de falar sobre o amor de Jesus? Se você tem deixado essas oportunidades passarem, você tem negado Jesus. Você abandonou o seu ministério? Se você abandonou o seu ministério, você tem negado Jesus. Você não tem mais se arrependido dos seus pecados? Se você não se arrepende, se você não sente vergonha, se você não sente constrangimento, você tem negado Jesus. E essa lista, ela não acaba aqui, ela vai muito longe, só o Espírito Santo sabe até onde a sua lista chega. Mas não se sinta coagido, não se sinta humilhado, não se sinta agredido, porque hoje é noite de restauração. Hoje
É noite de Jesus perguntar para você quantas vezes forem necessárias. Tu me amas? O Espírito Santo não é acusador. O Espírito Santo não quer te peneirar, não quer te amassar, não quer te repreender com raiva, com ódio. Ele não tem prazer em te ver se sentir envergonhado, mas Ele tem prazer em ter você perto. Ele tem prazer em reaproximação. É possível a gente ter uma vida com Jesus sem negá-lo, mas essa vida, ela só é conduzida à luz da palavra. Essa vida só é conduzida quando a gente nega a nós mesmos. Negamos nosso orgulho, nossos vícios, até mesmo nossos confortos. Mas é uma vida inigualável, impagável. E meu convite hoje é para que você se acerte com Jesus. Para que você peça perdão por aquilo que você ainda está negando. Para que você comece a partir de agora negar somente o que está ocupando o espaço de Deus e de Jesus Cristo no seu coração. Aqueles que se sentem à vontade para isso, venham até aqui à frente, para nós orarmos juntos como igreja. Como se a tua fogueira estivesse acesa aqui hoje. Se você sente necessidade de se consertar com Cristo em alguma coisa, se você está se constrangendo pelo amor dele derramado por você, não perca essa chance, essa oportunidade. Jesus tem novidade de vida para mim e para você essa noite. O Senhor também tem me falado sobre algumas pessoas que estão aqui, questionando o próprio ministério, o próprio trabalho na casa do Senhor. O Senhor tem me incomodado a orar por líderes ou por pessoas que têm propósito de liderança e estão deixando isso passar, estão pensando em desistir. Se você se constranger e vir até aqui à frente, eu peço, por favor, fale comigo no final da palavra, eu quero orar por você. Mas não deixe esse dia passar. Vamos orar agora, todos juntos. Santo Deus, poderoso Pai, obrigada, Jesus, pela Tua palavra. Obrigada, Jesus, por Teu amor. Obrigada pela Tua correção. Obrigada pela Tua entrega. Obrigada por não desistir de nós, mesmo quando somos falhos. E que a partir de hoje, novas colunas sejam levantadas em nossa vida de fé, em nossa vida ministerial. Senhor, que as barreiras construídas até agora com as nossas emoções, com os nossos achismos, com a nossa religiosidade sejam derrubadas em nome de Jesus. Mas que o seu nome prevaleça a partir de agora. Que a sua vontade seja feita. E acima de todas as coisas, que nós possamos, Senhor, te encontrar todos os dias. E ter uma vida contigo sem negar o seu nome. Sem negar o teu sacrifício. Sem negar o teu amor.
sem negar aquilo que Tu fez por nós, sem negar quem o Senhor é. Eu creio, Jesus, que em Ti todas as coisas se fazem novas. Eu creio, Senhor, que em Ti há novidade de vida, vida abundante. Eu Te louvo, Jesus, por este momento. E eu entrego, Pai, em Tuas mãos, cada mente e coração. Cada mente e coração. Que nós possamos, Senhor, receber a restauração necessária para Te entregar o melhor louvor, a melhor adoração, o melhor trabalho na Tua casa. Que nós possamos caminhar de glória em glória, combater o bom combate e sermos testemunhas, Senhor, da Tua palavra. E que ainda, Senhor, na nossa morte, nós possamos glorificar e honrar o nome que está acima de todo nome, que tem poder para curar, tem poder para salvar. Que nossa vida não seja insignificante para o Teu reino. Que a nossa vida não seja, Senhor, insignificante para a propagação da Tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro um novo tempo para todos nós que recebemos, Senhor, a Tua palavra hoje. Amém. É isso, galera. Deus abençoe vocês. Obrigada por me ouvirem, obrigada pela oportunidade. Foi um enorme privilégio, uma honra estar com vocês. E eu me coloco à disposição para orarmos juntos, para dividir aí experiências com o Senhor. Amém?